Galera, aparentemente uma bomba aqui, hein? Alguns meios de comunicação, a Veja já falou que o Moro comunicou alguns aliados próximos, a Folha anunciou que ele já pediu demissão, mas que o Bolsonaro está tentando reverter. O Sérgio Moro, talvez um dos principais ícones do governo Bolsonaro, né, pela luta contra a corrupção, a Lava Jato e tal, pediu demissão por conta de algumas ingerências externas que o governo Bolsonaro estava fazendo e que, aliás, não é só nesse ano, né, talvez o estopim tenha sido esse ano, mas que já desagradaram nos anos anteriores. Vamos tentar entender, galera, esse processo? Só que se vocês querem saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês. Primeiro ponto, ó. A gente sabe que essa medida ela não é definitiva. Pode ser, por exemplo, que o Moro ele tenha divulgado isso para a mídia para fazer uma pressão no Bolsonaro. A gente sabe que o Bolsonaro dificilmente vai querer perder um ministro como o Sérgio Moro, que é referência pela maior parte dos brasileiros, num símbolo de combate à corrupção, tudo tal. Então pode ser, sabe essa coisinha de política? Ter jogado um verde para fazer um doce ali para o Bolsonaro pedir a sua volta e parar de interferir tanto? Pode ser, e penso eu especulando que seja isso. Mas vamos tentar fazer nesse vídeo aqui mostrar para vocês o porquê dessas motivações, né? Por que está desagradando tanto o Sérgio Moro? A gente percebe que nos últimos tempos, ministros que foram super importantes, eu diria para vocês que no começo do governo Bolsonaro, a gente tinha 2 superministros, segundo o próprio Bolsonaro, que era o Moro e o Paulo Guedes. Vocês já repararam no silêncio que eles estão nos últimos tempos? O Paulo Guedes, por exemplo, está acontecendo um plano Marshall na economia brasileira, né, de retomada do crescimento, o Paulo Guedes nem consultado está sendo. Consultado assim, ele está participando da reunião, mas quem está liderando isso é o Braga Neto e o Tarcísio, ou seja, infraestrutura e casa civil, uma questão econômica. Alguns ministros mais importantes estão um pouco silenciados nesses últimos tempos. Vamos ver o caso aqui do Sérgio Moro, ó. Eu diria para vocês que essas aqui que eu listei desde o ano passado, foram as principais interferências. Primeiro, a questão do pacote anticrime. O pacote anticrime talvez tenha sido o principal ponto do Sérgio Moro. Quando ele foi nomeado, ele pediu para ter autonomia e fazer um pacote anticrime. Dentro desse pacote anticrime, tinha pontos bem interessantes, né? Por exemplo, a questão de você aumentar a pena para quem faz parte de ou milícias, ou tráfico, organizações criminosas, né? Pontos bem interessantes. Mas o excludente de licitude, que era uma coisa que ele queria aprovar, foi barrado pelo Congresso e o Bolsonaro não fez grande oposição. Isso desagradou bastante o Moro naquele momento. A questão do juiz de garantias, o que seria isso? O Congresso votou e aprovou uma questão chamada de juiz de garantias. Mais ou menos. É como se fosse um golpe na cara do Moro. Por quê? Acusaram o Moro, principalmente depois do vazamento, da Vaza Jato, da Intercept, todo aquele papo, que ele estava sendo um juiz parcial. E aí o Congresso ele votou juiz de garantias, que é como se fosse um juiz que teria a capacidade de revisar algumas coisas que o juiz total, né, que o juiz principal ali do projeto estava fazendo, para tentar impedir a parcialidade das sentenças que eram dadas. Claramente, o Marcelo Freixo, né, que foi um dos principais idealizadores do projeto, ele falou que era uma resposta à parcialidade que foi a Lava Jato segundo o seu julgamento. Isso foi totalmente desagradado. O Sérgio Moro falou que isso ia atrasar ainda mais os processos, ia encarecer. Tinha algumas instâncias que só tem um juiz, como que vai ter um juiz de garantias? Então isso vai demorar bastante, vai ficar muito mais caro o sistema judiciário brasileiro. Sancionado pelo governo Bolsonaro. Desagradou o Sérgio Moro novamente. A vaga no STF. Segundo o Bolsonaro, no início do seu governo, ele tinha prometido para o Sérgio Moro, que era uma coisa natural, uma vaga no STF. Foi passando o tempo, ele falou que, na verdade, a primeira vaga não seria mais do Sérgio Moro, seria para um ministro terrivelmente evangélico, e agora nem se sabe efetivamente se o Sérgio Moro vai ter essa vaga no STF ou não. O Bolsonaro mudou o discurso e falou que, na verdade, ele queria alguém do tipo do Sérgio Moro. Não era bem isso que ele tinha falado, ele falou de um acordo, né, lá no começo do ano, bem, que o Sérgio Moro teria sua vaga garantida dentro dos ministérios do STF. Interferência em nomeações da Polícia Federal. Isso já aconteceu no Rio de Janeiro ano passado, gerando uma baita briga política entre o Moro e o Bolsonaro. E o motivo hoje da provável, da possível, então pelo menos do docinho ali que o Sérgio Moro está fazendo, é justamente por uma interferência. Dentre os cargos, né, do ministro da Justiça que a gente tem, que é o Sérgio Moro, seria a nomeação de superintendentes da Polícia Federal. Ano passado já teve uma troca contra a sua vontade e agora, de novo, uma ingerência do governo Bolsonaro trocando uma nomeação que teria sido feita pelo ministro Sérgio Moro. Ou seja, o Sérgio Moro está falando que ele não tem poder para definir nada ali. Então, se o Bolsonaro continuar interferindo muito, e o Bolsonaro falou ano passado que o Sérgio Moro deveria ficar um pouquinho mais na dele, porque quem tem a caneta, essa caneta, né? Quem tem a caneta é ele, e não o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça só recomenda, mas ele que toma os atos. Obviamente, o Sérgio Moro se sentiu muito desprestigiado com esse tipo de atitude. A gente pode falar, por exemplo, do COAF.
O Sérgio Moro, ele fez muita fama, né, a respeito dessas investigações sobre fraudes econômicas, coisa que o valha. Quando o Bolsonaro foi eleito, ele transferiu o COAF para o Ministério da Justiça, o Congresso foi lá, tirou do Ministério da Justiça, colocou no Ministério da Economia e hoje está como um órgão bem menos importante lá no Banco Central. Segundo o Sérgio Moro, ele queria a especialidade dele no Ministério da Justiça para facilitar as investigações, o Bolsonaro deixou isso aqui acontecer sem grandes afrontas ao processo político que vinha acontecendo, percebe? E a gente pode falar também questões políticas mais recentes, a questão de cobranças públicas. Como eu falei para vocês, Paulo Guedes e Sérgio Moro, que começaram altíssimos no governo Bolsonaro, hoje eles estão muito mais quietos nos últimos tempos. E aí, o Eduardo Bolsonaro recentemente cobrou uma postura dos dois ministros. E aí, apoia o meu pai, vamos lá, apoia. E aí, imagina, né, você já está sendo subordinado pelo Bolsonaro, que a gente sabe que é uma figura bastante difícil, de difícil convivência, ele é muito assim, autoritário, tudo tal. Aí vai lá, o filho do cara, que não tem nada a ver com você, começa a cobrar você publicamente para apoiar o governo Bolsonaro. É uma coisa que não deve agradar muito, porque quando o ministro Sérgio Moro ele entrou, né, para o governo Bolsonaro, o capital político que ele tinha era muito maior que o do governo Bolsonaro. Eu diria para vocês que, claro que o Bolsonaro tinha todo aquele discurso antipetista, sou de direita, bandido bom, bandido morto, aquele papo lá. Mas grande parte das pessoas que votaram no Bolsonaro votaram por ser contra o PT e porque existia uma pauta econômica que a galera gostava, uma pauta mais liberal, o Brasil estava num momento mais liberal, conservador também, e a questão do senso de justiça, feito pelo Sérgio Moro. O Sérgio Moro ele foi encarnado várias vezes como um herói nacional, o Superman da justiça. Se ele é ou não, é uma coisa questionável. Mas fato é, galera, o que vai acontecer agora então? Penso eu que o Bolsonaro vai tentar reverter e vai conseguir reverter esse processo e seria mais um recado que o Sérgio Moro tá dando. Bolsonaro, fica aí de boa porque eu tenho muito mais capital político do que você. Será que sim? Galera, se vocês concordam com isso, deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, é isso aí. Beijos, abraços e tchau!